Nesta aula, estudaremos os efeitos especiais como sublinhado, efeitos na fonte, a quebra de texto na célula e o mesclar células. Sempre podemos colocar algo a mais nos nossos documentos, para que possamos chamar a atenção das pessoas através deles. Por exemplo, nós temos 4 exemplos de sublinhar. Nós temos o simples, o duplo, o contábil simples e o contábil duplo. O contábil ele é muito usado para razonetes. O simples ele é mais usado para nossas tabelas normais. Então, se eu vir aqui e escrever o nome, texto, tecla Enter. Uma observação, sublinhar não é colocar uma borda inferior. Se eu colocar uma borda inferior, eu estou aplicando este efeito de borda na célula e não no texto. Então, não confunda sublinhar com borda inferior. Clicando na célula onde está digitado o meu texto, eu posso ver aqui no grupo de comando para fonte, aqui nesta opção sublinhar. Se eu clicar aqui no S, ele vai aplicar o sublinhar simples. Se eu vir na seta, ele tem a outra opção, o sublinhado normal e o sublinhado duplo. Vou marcar o sublinhado normal para você ver como ele sublinha. Agora vou aqui escolher a opção duplo e olha como ele fez. Se eu quiser encontrar a opção contábil simples e contábil duplo, eu tenho que vir aqui no grupo de comandos para fonte, clicando aqui nesta seta, ele vai abrir esta caixa de diálogo formatar células, na guia fontes e tenho aqui o efeito de sublinhado. Clicando na seta, eu escolho a opção de contábil simples e clico em OK. Clicando aqui no texto novamente, clicando aqui nesta seta, abrindo formatar células, vindo aqui, eu escolho o contábil duplo e clico em OK. E aqui você vê as opções de sublinhado. Também vamos trabalhar com efeitos. Eu fiz aqui alguns exemplos e vamos trabalhar com alguns efeitos. Por exemplo, o metro quadrado. Para que eu possa aplicar o efeito de metro quadrado, vou clicar aqui, M2, tecla Enter. Dando um clique duplo na célula, selecionando o número 2, vou vir aqui no grupo de fonte, abrir o formatar células. E eu vou aplicar aqui os efeitos sobrescrito. Aplicando o efeito sobrescrito, clico em OK e veja como ele ficou. Teclando Enter, ficou metro ao quadrado. Agora eu vou aplicar a fórmula da água, H2O. Dando clique duplo, selecionando o número 2, indo aqui nesta seta do grupo de fontes, vou agora aplicar o efeito subscrito e vou clicar em OK. Veja como ficou, teclando Enter. Então, caso eu queira aplicar um número para ele ficar um pouco acima das letras, ele é sobrescrito. Um pouco abaixo das letras, ele é subscrito. Veja que nestas duas tabelas que eu fiz e coloquei banana, maçã e laranja e risquei maçã como se eu tivesse feito a compra. Agora também vou aplicar este efeito para esta tabela. Vou selecionar os itens que eu quero marcar como já comprados. Vou aqui no grupo de comando para fonte e vou marcar a opção taxado e vou alterar a cor para vermelho. Veja como vai ficar aqui na nossa pré-visualização, clicando em OK. Então, aqui me mostrou essa tabela como se eu já tivesse comprado maçã e comprado laranja, aplicando o efeito taxado e mudando a cor da letra. Vamos trabalhar aqui também com o nome sobrescrito. Você pode perceber que na outra tabela eu digitei M2 e H2O. Então, no Excel lá ele entendeu como texto, porque eu comecei digitando uma letra e teve um número junto da letra. No meu caso aqui, se eu for aplicar um efeito neste número, vamos digitar o número 58 e vamos teclar Enter. Agora vamos dar um clique duplo e vamos selecionar o 8 e vamos aplicar o efeito de sobrescrito. Vamos aqui no grupo de comandos para a fonte, aplicar no efeitos sobrescrito. Tamanho da fonte para 14, vou clicar em OK. Veja como ele aplicou, vou teclar Enter. Veja o que aconteceu, não ficou. Por que que não ficou? Porque esses efeitos eles são feitos para texto e não para número. Como eu devo fazer? Selecionando a célula onde está os números, eu vou ver aqui no grupo de comando para número, clicando nesta seta aqui, eu vou escolher aqui a opção texto. Fazendo isso, eu digo para o Excel que isso aqui não se trata de um número, e sim de um texto. Dando um clique duplo, selecionando o número 8, indo no grupo de fontes, aplicando sobrescrito, vou aumentar um pouco a letra e vou clicar em OK. Teclando Enter, veja que agora foi aplicado o efeito
Por quê? Porque eu configurei esta célula para o formato texto e não número. Se você deixar como número, o efeito não vai ser aplicado. Você pode ver aqui, clicando nesta célula, veja aqui no grupo de comandos para número que está texto. Trabalhando também com a quebra de texto, eu quero fazer o seguinte: esse texto aqui ele está digitado apenas em uma célula, mas veja que ele está ocupando várias outras células. Então, para que eu aplique uma formatação para que ele fique somente em uma célula, eu tenho que clicar na célula onde está digitado. Vindo aqui no grupo de comandos para alinhamento, eu tenho aqui esse botão chamado quebrar texto automaticamente. Clicando nele, veja o que aconteceu. Ele quebrou todo o meu texto ao final da célula. Se eu vir aqui entre o B e o C, clicar e arrastar para o lado, ele vai aumentar um pouco a largura. Quebrando o meu texto somente em uma célula, ele joga todo o meu texto dentro dessa célula. Agora cabe a você escolher a largura desejada e a altura. Também ele pode ser colocado aqui, clicando na célula. Ainda aqui no grupo de comandos para alinhamento, vou vir aqui nesta setinha e ele vai me abrir esta opção já na guia alinhamento, que eu também posso vir aqui em controle de texto e marcar a opção quebrar texto automaticamente. E aqui está o alinhamento horizontal e vertical. Eu vou deixar o alinhamento horizontal no centro e vou deixar no vertical centro também. Vou clicar em OK e veja como está ficando. Agora eu vou aumentar um pouco a largura dessa célula e vou diminuir também um pouco a altura da célula. E veja o que está acontecendo. Vindo aqui, eu vou clicar aqui em alinhamento e vou marcar a opção vertical, justificar e vou clicar em OK. Veja que trabalhar com quebrar texto dentro do Excel também é muito útil. Para esta outra tabela, nós vamos trabalhar agora com a opção de mesclar células. Por que mesclar células? O que é mesclar células? Mesclar células é transformar várias células em uma só. Veja que o título Notas Bimestrais está ocupando estas células aqui, mas só que eu tenho células vazias ao seu lado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar na primeira célula onde está digitado o texto, clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar até o local desejado. Selecionado todas as células, eu vou vir aqui no grupo de comandos para alinhamento, tenho este botão que é o mesclar e centralizar. Clicando neste botão, ele mescla e centraliza o título. Clicando aqui em desfazer, com a opção ainda selecionada, eu posso vir aqui nessa seta do comando de alinhamento. Quando ele me abrir aqui na guia alinhamento, eu vou vir aqui em controle de texto, mesclar células. Marcando essa opção mesclar células e clicando em OK, certo? Aqui também eu posso mesclar célula, vou mesclar aqui aluno, mesclar, só que ele ficou muito embaixo e eu quero que ele fique no meio, então ainda vou vir aqui colocar centralizado ao centro. Seleciono aqui idade, agora eu vou por aqui, clicando aqui na seta, abrindo aqui o alinhamento, mesclar célula, vou deixar na horizontal centro e na vertical centro e vou clicar em OK. Você pode perceber como mesclar células também é muito importante dentro de uma tabela. Então, pessoal, esta aula ela foi muito útil, pois trabalhamos um pouco mais com a formatação da nossa tabela e também nas próximas aulas vamos trabalhar mais recursos de formatação na nossa tabela no Excel 2013. Até a próxima, pessoal!